Oi, gente, estamos de volta. E o vídeo de hoje é de que, Murilo? É de Coca-Cola Pepsi. Fica assim. Coca-Cola Pepsi, escola, quantos anos você tem? 23. Não, é 32. Claro que não, tá doido? Vocês deixaram algumas perguntas lá no Facebook. Eu tinha lançado no Instagram também, só que eu ainda não vi no Instagram. Então eu vou agora responder. Gente, a primeira a perguntar foi a minha querida Simone Costa. Um beijo, Simone. Ela perguntou qual série você tá assistindo atualmente, qual o filme favorito, qual música tá curtindo no momento e quando você vai fazer um encontrinho. Beijos. Beijo, amiga. Nossa, eu sou super travada pra encontrinho, sério mesmo, assim. Agora, série, gente, filme, meu Deus do céu, tem muito tempo que eu não tenho tempo de assistir série, acompanhar série, nem filme. Eu acho que o último filme que a gente viu, qual foi, Murilo? Foi no cinema, né? Foi... Cegonhas, eu gostei bastante. O tipo de música que eu mais curto, assim, eu acho que atualmente é esse sertanejo novo, sabe? Gosto desse sertanejo universitário novo aí. A próxima, gente, é a Maria Eugênia. Um super beijo pra Maria Eugênia. Você é uma pessoa linda, meiga, educada, enfim, pretende dar um irmão pro Murilo? Você quer um irmão, Murilo? Não! E uma irmã? Sério, gente, ele não quer. Mas sim, eu pretendo, eu acho bacana a pessoa ter um irmão na vida, né? Pra poder ser tio futuramente, poder ser cunhado de alguém, sabe? Assim, família, continuação. Então, claro, eu penso sim, mas tá nas mãos de Deus. A próxima foi a minha amiga Monique. Beijo, amiga. Um sonho de infância. Amiga, quando eu era criança, o meu sonho era andar de avião, porque pra mim era uma coisa tão incrível e tão impossível, porque... Olha só, sabe qual é meu sonho? Você ia ser artista, ser biólogo de animais. Biólogo. Então eu sonhava em andar de avião, era meu sonho, assim. A próxima é a Paty Flávio Lima. Beijo, amiga. Se não fosse blogueira, qual profissão gostaria de seguir? Bom, a profissão blogueira aconteceu na minha vida muito assim, eu comecei como um hobby, tendo um blog e tudo. O meu ritmo de vida não me permite ter uma profissão, sabe? Eu me mudo muito desde que eu me casei. Então eu parei de trabalhar quando eu me casei. Mas eu sempre tive, assim, a pretensão, sempre sonhei muito em ter um negócio próprio, em ser empresária mesmo, e ainda não desisti disso. A próxima é a Amanda Prado. Um beijo, Amanda. Como você e seu marido se conheceram? Então, Amanda, a gente se conheceu, eu tinha 15 anos. O que aconteceu? Na minha mãe, no quintal dos fundos da minha mãe, tinha uma casa de aluguel que morava uma moça, e a gente era amiga. E um dia ela falou assim, vamos na casa da minha tia comigo? Eu falei, vamos. Eu não conhecia, né, a família dela. Daí eu fui, e aí ele é tio dela, ele é tio dela. O Wilton vem de uma família que ele foi adotado, né? E um dos irmãos mais velhos dessa família era pai dessa menina. E aí eu fiquei conhecendo ele, a gente se conheceu nesse dia. Eu tive uma impressão bem ruim dele, ele era muito metido. E parecia que não tinha gostado de mim. E aí depois, um ano depois a gente se reencontrou, eu já tinha 16 anos. E aí ele começou a me paquerar, sabe? E logo a gente começou a namorar. A Raquel Alves, o que você faz da vida além de YouTube? Raquel, minha filha, olha, se você não sabe o que eu faço da vida, assiste os snaps que eu já postei nesse canal. Eu parei... O que eu faço da vida? O que você faz da vida, Murilo? Fica no computador. Fica no computador, né? E bagunça, isso que você faz da vida. Então dá uma olhadinha lá, mas te respondendo, assim, eu sou dona de casa, eu não trabalho desde que eu me casei, eu parei de trabalhar, por conta das mudanças mesmo do trabalho do marido, então fica muito difícil ter um emprego fixo. A Nádia Maria, como foi que você se identificou que era isso que você gosta de fazer? E se foi fácil? Adoro seu trabalho. Nádia, não é que foi fácil nem difícil, foi acontecendo só, sabe? Gisele, qual a sua religião? Eu sou católica, mas eu sou muito assim, sabe? Eu não sou fechada, minha mente não é fechada para a minha religião. A próxima é a Rênia Lemos. Um beijo, Rênia. Qual foi a sensação que você teve quando olhou a primeira vez a carinha do Murilo? Nossa, Rênia, eu vou tentar colocar aqui.
Gente, a primeira vez que eu olhei pra ele, ele tava todo roxinho, porque antes de ter, uma semana antes de ganhar o Murilo, eu tossia muito, porque ele tava preso, o pé dele tava no meu estômago e ele tava com 2 voltas no cordão umbilical, então eu tossia muito. Quando ele nasceu bem meio roxinho, sabe? Então quando eu olhei assim pra ele, eu falei, meu Deus, é moreninho. E aí ele chorava muito, né? Berrando, berrando. Aí eu comecei a falar com ele, o bebê da mamãe. E aí ele ouviu minha voz e parou de chorar. O médico nessa hora ficou impressionado. O médico falou, ele ouviu a voz da mãe, ele reconheceu. Foi assim, esse momento nunca vai sair da minha cabeça. Próxima, então um beijo pra Rênia. A próxima é Yasmin Azeredo. Um beijo, Yasmin. Por que você saiu do Sul e foi morar no Rio de Janeiro? Então, explicando, o meu marido, ele trabalha com construção civil. Então, ele sempre presta serviços para algumas construtoras, assim. Sempre pega algum contrato de consórcios de construtoras. A gente morou 10 anos no Sul, porém em várias cidades diferentes. A gente se mudava muito, né, Murilo? Que a gente se mudava muito. Sim. Muito. Sempre, assim, teve vezes de eu passar 4 meses numa cidade e já me mudar. Então, Olha por só. isso que a gente se mudou do Sul. Ele pegou, antes de eu vir pro Rio, ele pegou um contrato em Natal. Nossa, o celular tocou, eu fui atender e parei no meio do assunto. Aí ele pegou um contrato de trabalho primeiramente em Natal. Daí ficou lá acho que 6 meses, eu fiquei 2 meses, eu e o Murilo lá com ele. Depois voltou pro Sul, né, Murilo? Eu tenho a memória muito boa. Muito boa. Eu até me lembro quando eu fiz 3 anos. E aí, depois desse contrato de trabalho em Natal, ele pegou esse contrato aqui no Rio de Janeiro. E a gente já tá aqui no Rio há 2 anos. E o próximo, assim, muita gente me pergunta, Joyce, você vai se mudar? Vamos mudar, já tô pra me mudar. Já era pra ter mudado até, mas quem manda na nossa vida é Deus, assim, a gente não sabe de nada. A gente vive debaixo da misericórdia de Deus. Então, quem sabe é Ele. Eu sei que eu vou me mudar, mas não sei ainda pra onde. A próxima é a Rênia. O que o seu esposo acha de tantos produtos de cabelo e etc? O meu fica louco. Então, gente, tem muito produto de cabelo aqui em casa, realmente tem muito, mas vocês já pararam pra analisar que pelo menos acho que 80 ou 90% dos produtos de cabelo que tem aqui em casa são as empresas que mandam pra teste. Tem muita coisa que eu recebi que eu ainda não fiz resenha, por exemplo. Às vezes quando eu não gosto muito do produto, eu acabo deixando a resenha até eu fazer um vídeo de produtos que eu não gostei e poder mostrar aquilo ali. Então tem bastante produto e claro, tem aqueles produtos assim que eu fico curiosa para testar e vou lá e compro. Então por isso, por conta disso, por eu receber muita coisa, ele não se importa, nunca brigou, nunca falou nada, sério mesmo. Já voltou. Tá. A próxima, Amanda Prado. Quando é seu aniversário? Eu faço aniversário dia 23 de junho e eu sou do ano de 84. Manda beijo pra mim. Beijo, Amanda. A próxima, Rênia, novamente, pretende fazer encontrinho em São Paulo? Ai, Rênia, eu sou tão quadrada pra esse negócio de encontrinho, acho que eu ia ficar tão tímida, com tanta vergonha. A próxima é a Juliana de Moura. Qual foi o maior... Você penteou o cabelo de novo, garoto. Qual foi o maior desafio que você encontrou na maternidade, Ju? Juliana, como eu sempre cuidei do Murilo sozinha, então foi complicado, assim, me ver sozinha pra tudo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta de cuidar dele? Porque, sabe, aquela angústia mesmo de mãe. Então esse foi o maior desafio, a angústia de não saber como fazer, como cuidar direito. Mas é coisa da natureza, né? Conforme você faz do jeito que você sabe fazer e acaba que dá tudo certo, porque Deus abençoa. A próxima é a Gabriela Lima. Como era lidar com o tempo para si quando o Murilo era bebê? Não tinha tempo para mim. Foi por isso que depois começou essa história com o blog, assim. Quando o Murilo tava com 2 anos, eu viajei pro Nordeste pra conhecer a família do meu marido, que eu ainda não conhecia. E aí, eu não tava parando pra me olhar no espelho, me reparar, como eu tava.
E eu tava muito mal, a minha aparência tava muito mal. Eu usava o cabelo curto aqui, porque eu não conseguia cuidar do meu cabelo comprido, então eu cortei o cabelo aqui no ombro e fazia sempre escova progressiva. Só que eu tava muito gorda e eu não tava enxergando que eu tava muito gorda. Então quando eu cheguei lá, ele tinha uma irmã assim muito doidinha, e aí vira e mexe ela me chamava de gorda, dizia que eu era gorda, assim, você tá gorda, você é gorda. Então eu fui parar pra olhar as fotos também, sabe, da viagem. E eu falei, caramba, eu preciso melhorar. Foi quando eu comecei a me cuidar, foi quando eu comecei a comprar as progressivas e fazer em casa, porque no salão era muito caro e na época eu não tinha dinheiro pra estar fazendo assim de 2 em 2 meses. Então eu ficava com aquela raiz horrorosa e o comprimento liso. Isso me deixava também muito pra baixo. Então foi a época que eu dei uma virada mesmo, sabe? Não, eu vou me cuidar. E Deus abençoou muito também a nossa situação financeira, que aos poucos foi melhorando e me proporcionou isso também, eu poder me cuidar mais, eu poder me enxergar. O YouTube também foi, sabe, crucial, mas eu não tinha tempo, o tempo era todo do Murilo, assim, no primeiro ano, o tempo era todo do Murilo. Eu só fui acordar quando o Murilo já tava com 2 anos, e aí eu fui acordar que eu precisava me cuidar, entendeu? Eu precisava nem que a casa ficasse lá, e foi o que eu comecei a fazer. Ficava lá louça pra lavar, mas eu ia ali e fazia minha unha, sabe? Ficava lá alguma coisa pra fazer, mas eu pegava o Murilo e ia pra rua caminhar, porque aquilo me fazia bem. Eu precisava caminhar pra emagrecer. Então eu comecei a caminhar com ele toda a tarde, botava ele no carrinho e ia pra padaria lá em cima, subir numa ladeira pra poder caminhar. E é isso, quando a gente quer, a gente tem um objetivo, a gente consegue. Novamente a Rênia, qual o seu maior sonho? Não sei responder sua pergunta hoje, assim, eu acho que o meu maior sonho é poder criar o meu filho junto com o meu marido, sabe? Ter aquela família, assim, que o pai e a mãe tá velhinho ali, no caso eu e ele, e os filhos, né, criados, com netos, aquela família feliz. E é o meu maior sonho, poder criar o meu filho até ele se tornar adulto, ter a família dele, ter a vida dele, junto com o meu marido. É o meu maior sonho, que a gente esteja sempre juntos. Próxima é Yolanda Silva, um beijo, Yolanda. Oi, Joyce, gostaria de saber se o seu esposo briga quando você compra produto de beleza e se você pretende ter filhos. Vou contar uma historinha pra vocês. Pretendo ter mais filhos. Aqui em casa, desde que a gente casou assim, quem cuida das finanças da casa sou eu. Oh, que perigo! Não, assim, a gente nunca se endividou porque eu compro demais, a gente nunca se endividou porque, sabe, não tem isso, eu sou muito controlada com o dinheiro. Até hoje, eu nunca passou um mês que eu não guardasse uma quantidade dali do pagamento dele no banco, assim, eu sempre procuro todo mês poupar alguma coisa, e depois que eu comecei a receber do YouTube, geralmente eu não saco meu dinheiro no YouTube, ele já cai direto na minha poupança e ali ele fica. Então, assim, pra honra e glória de Jesus, eu nunca fui descontrolada com compras, eu nunca comprei acima do que eu posso comprar, sempre foi no limite. Quando tem alguma coisa que tá muito ali acima, geralmente eu nem olho, sabe, quando tá... Não é, eu não sou capaz de ter aquilo ali, é caro demais, então é uma coisa incrível, sabe, os meus olhos nem vão ali. Eu fico nesse limite e graças a Deus até hoje deu muito certo. Então, assim, vocês podem acreditar ou não, mas eu tô falando a verdade. Eu e o Wilton, a gente nunca bateu de frente por causa disso. Ele nunca precisou chamar a minha atenção e dizer: ei, para, você tá gastando demais. Não. A próxima é Tadeu Eliana Domingos. Você já fez alguma viagem internacional? Se não, para onde gostaria de viajar? Manda beijo, super beijo. Não, o único lugar que eu já fui pra fora do Brasil foi o Uruguai, que eu morei ali fronteira. Tenho muita vontade agora, assim, mais pra próximo, Argentina, talvez Disney também, assim. A próxima, Eubani Alves dos Santos. Um beijo, Eubani. Como nasceu a ideia de gravar pro YouTube? Como é o seu dia a dia por trás das câmeras e qual foi o limite máximo que você pagou numa hidratação que realmente não valeu a pena? Beijos. Então, se você quiser saber mais do meu dia a dia, eu gravava muito Snapchat. Eu parei porque eu tive que viajar e fiquei fora um tempo. E aí eu parei de gravar.
Mas eu gravava muito meu dia a dia no Snapchat. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para que você possa ver. E a ideia de gravar pro YouTube surgiu assim. Eu dava dicas de produtos no Orkut. E aí eu tinha uma amiga que ela começou a falar assim, pô, Joyce, né? São dicas tão legais, faz um blog. Aí eu falei, ai, que doida, não, nem sei como se faz um blog. E aí eu escutei ela e fiz um blog. E aí o primeiro blog que eu fiz se chamava Makes e Mais. E aí eu ia postando as coisas ali, eu postava muito maquiagem. Muito sobre maquiagem. Aí um dia eu peguei uma escova progressiva pra fazer em casa e postei no blog. E depois eu comprei uma outra e fiz na minha cunhada, na minha mãe e postei também no blog. E aí foi crescendo, e aí eu vi que eu precisava dar vida aquilo ali com o canal. E aí eu criei o canal, na verdade eu já tinha o canal, mas eu usava o canal para fazer concurso de maquiagem, eu participava de concursos de maquiagem. Aí eu deletei todos aqueles vídeos de concurso, que eu não ganhava nenhum mesmo, e comecei a falar mais sobre cabelo, e aí foi rolando, assim. Mas foi essa minha amiga, assim, essa anja na minha vida maravilhosa. Um super beijo pra ela, que é a minha amiga Graça, que fez brotar essa ideinha, assim, na minha cabeça e no meu coração.